Eu sempre gosto dessa metáfora que você usou da camada de cebola, né? Porque a gente é uma cebola infinita, né? A gente é uma cebola infinita. Aí eu mesmo, sempre quando eu vou lá na Fábio, eu até brinco que ela tirou uma camada e a outra já ficou ali pronta para Pode sair, né? semana que vem eu tenho que voltar, porque senão, porque a gente está ali. Você tira uma, você tira outra. Dali a pouco você vai olhar, você só tirou a camada de cima daquele problema. Existe um monte infinito ainda para você tirar, e você vai indo. E é que nem você falou ali, a pessoa acha que isso que a gente faz no momento desse é algo assim. E não é. Amanhã não tem mais pedra nenhuma no meu caminho. O Chiquinho que não gosta de mim vai gostar. Tudo vai mudar. Não é assim. Não. E tem uma, e tem uma, como que eu posso dizer? Me corrija as duas aqui se eu tiver errado. Mas eu tenho que respeitar um espaço para que essa energia se cure dentro de mim também, não é? Sim. Porque eu tenho que consertá-la antes de tocar o barco. E tem muitas vezes, Anderson, que essas coisas elas estão submersas em nós, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Da minha trajetória, de como as coisas foram acontecendo assim no meu caminhar aqui, para vocês terem ideia do processo, como que ele é. Por muito tempo eu como eu falei, eu fui fazer esses cursos, essas terapias para me salvar, né? Para eu me orientar na vida, para eu conseguir entender para onde que eu tinha que ir na minha vida. E aí, nessas técnicas, aí eu fui, era Theta Healing, foi constelação familiar, foi os florais, né? A mesa radiônica, PNL, eu fiz tudo isso e ainda a astrologia. E eu fui fazendo. Cada vez que eu entrava num curso, que eu aprendia e que a gente interagia ali com os outros participantes, aparecia uma crença em mim. E eu passei muitos anos atrás de crenças limitantes. Eu não conseguia crescer espiritualmente, evoluir como pessoa, ter confiança em mim. E eu batia procurando crença. E cada vez, aí eu achava, uma pessoa falava assim, não, ó, é essa crença que você tem. Aí eu ia, trabalhava aquela crença e tal. Aí tirava aquilo e eu falava, tá, nada mudava. Nada mudava, nada mudava. Até o dia em que eu descobri que o grande problema meu era a minha autoimagem. A autoimagem que eu tinha de mim. E aí, quando eu descobri isso, aí foi assim para eu mudar. Foi rápido. Aí chegou a minha virada de chave. Aí chegou o meu do dia para a noite. Mas, se a gente for analisar friamente, se eu não tivesse tirado todas aquelas crenças, se eu não tivesse dado todos aqueles passinhos, eu não chegaria na minha autoimagem. Ia ficar pendurado Exato. nas crenças ainda, né? Entendeu? É. Então, assim, para chegar lá, porque ela estava lá no miolinho da cebola, as crenças que estavam ali para ser tiradas. Então, é um processo e a maioria das pessoas não querem passar por processos. Então, cada mesa que eu abro para uma pessoa, cada floral que eu dou para ela, cada conversa que a gente tem no consultório, é uma camadinha que está caindo. E tem alguma coisa ainda mais lá no fundo. Eu tenho clientes que mandam um recado para mim um ano depois. Fala, agora eu entendi, Dani. Ah, isso é normal. Ô, Dani, Né? deixa eu só fazer uma pergunta. Essa aqui é normal. Mas por quê? Porque ela levou um ano para É, terminar processos, para chegar lá no Para meu fazer a livro. limpeza, né? a mesa, eu tô perguntando muito de trauma, porque eu sou meio que especializada em trauma, tá? Então a gente puxa meio que Sou parinha, né? especializada, não traumatizada, Não, né? não, já fui também, já limpei isso. Na mesa, então, você consegue detectar, por exemplo, um trauma e o inconsciente ou a energia da pessoa não permite que olhe, até porque a pessoa, como diz o processo, precisa estar preparada para olhar, dependendo do trauma, é muito grandioso, a pessoa precisa estar preparada para que tudo se abra, inclusive numa mesa.
né? Mas na mesa consegue mostrar que tem um trauma, se ela tiver. Às vezes não claramente, mas se ela estiver pronta para mostrar o trauma que ela tem, dá para ver. Entendi. Ela mostra. Eu lembro que quando fazia, se tinha alguma coisa assim, ela barrava. A gente não conseguia, né? Evoluir. Pedia para fechar a mesa. Falar, olha, Isso. nesse ponto aqui eu tenho que fechar. Você quer trabalhar isso, mas eu, infelizmente, aqui tá acusando que tem que fechar a mesa. Isso. Ela não vai. Mas não é ela que não vai, ou questões assim externas que não permitem. É a É a pessoa, né? própria pessoa. Porque ela trabalhou, ela chegou, é que nem eu falo, tirou algumas camadinhas, mas aí tá indo um pouquinho mais a fundo no trauma, não é a hora ainda de mexer naquilo. Porque talvez ela não tá pronta, ela ainda precisa de uma outra informação antes de mexer naquilo, para ela ir se preparando e se abrindo. Porque até pra gente encarar os nossos próprios traumas, os nossos próprios medos, a gente precisa Às vezes precisa tirar um trauma, antes mas trazer uma outra informação para você. Um outro conhecimento, expandir um pouco a tua consciência, para que você depois consiga olhar para aquele trauma sem tanta dor. Ó, então assim, ó, só para explicar para o pessoal. Então a gente vai ali, pode ser que venha, pode ser que não venha. Na mesa ele não vai para o caminho. Ele vai mostrar o que precisa. Eu não sei, vou fazer pergunta, porque na que eu trabalho, ele vai direcionando e vai liberando para os gráficos, né? E aí depois ele finaliza. Eu não sei se é assim, mas o que eu fiz era assim. Então, em algum momento, se ele chegar num ponto, não for ali, ele volta como se fosse para o ponto de origem. Ou ele volta para algum outro lugar. Seria isso ou não? Ele já pede para encerrar, na verdade. Ah, daí fecha a mesa? Fecha a mesa. Geralmente, essa que eu trabalho, ele já fecha a mesa. Trabalhou, enviou ferramentas, enviou energia, aí chegou num ponto que ela mostrou, chegou a mostrar, ele deixou mostrar Tá, para mas daí você fecha, o problema. Mas aí fala, então qual ferramenta que precisa trabalhar isso? Aí ela pede para encerrar. Ah, entendi. É. E aí, depois de quanto tempo pode se fazer de novo? A minha mesa, eu costumo trabalhar assim, ela fecha em 4 sessões. Tá. Então, todo o trabalho de mesa que você me pede, por exemplo, vai ser em 4. Muito raramente passa disso. Tem algumas terapeutas que eu dei o curso, né? Ensinei a trabalhar com mesa, que abre bem mais do que 4. Mas ela costuma se equalizar com a energia de quem está trabalhando, né? Tá. Essa ferramenta aqui, Sim. que é a mesa, ela vai ser. Então, comigo, ela estabeleceu 4 Quatro sessões. sessões. E aí é ela mesma. Ela mesma que quando termina aquela sessão eu pergunto, né? Em quantos dias você quer que eu abra novamente essa mesa? Aí ela mostra lá, 20 dias, 30 dias, 90 dias. eu ia fazer uma brincadeira, eu tava até rindo aqui sozinho. Falei, porque eu não fui lá, né, na mesa fazer. Não é só 4 sessões. Vixe, olha. Não, nem vamos falar nada. A gente tem que usar todas as técnicas. A gente tem que perguntar para saber, né?